Nossa, maravilhoso aí a numerologia, né, que você trouxe. E eu fiquei aqui um pouco tocado, né, porque a gente recebeu o testemunho de duas pessoas, né, enfrentando um processo de uma doença que é difícil das pessoas, né, terem uma compreensão leve, né, dessa doença. E eu não posso deixar de, antes de começar a falar, trazer minha fala, né, trazer a fala para a Ariela, né, para o Celso, né, que tem um filme, né, que é Um Belo Dia na Vizinhança, que é daquele... Foi baseado num grande comunicador da televisão nos Estados Unidos, que ele era ventrículo... esqueci como é que eu não mexia com os bichinhos, né, na mão e tal. Ele foi muito famoso, ele chegou a ser um dos homens mais influentes dos Estados Unidos na época, porque ele fazia um trabalho, um programa infantil, né, com os bichinhos, né, e tudo mais, na televisão aberta americana, mas era um programa com altíssima densidade, né, emocional, psicológica e espiritual. E aí eles fizeram um filme desse cara, o Tom Hanks, que interpreta esse ser, e aí tem uma parte do filme que ela é maravilhosa, que ele vai visitar o pai de um jornalista que estava ali no leito, ali, né, sofrendo muito com o processo do câncer, já num estado terminal avançado, né, já acamado, e a família sofrendo com a doença, sem ter uma compreensão diferente, né, naquele padrão do sofrimento, da dor, da perda. E aí ele chega lá, sussurra uma coisa no ouvido do pai do jornalista, que era o paciente, né, que estava acamado lá, vivendo o processo da doença, e de repente o cara mudou assim o semblante, sorriu, e todo mundo assustou assim, como é que o cara mudou o ar dele ali naquele momento, né? E aí o cara falou assim, pô, o que você falou pro meu pai na hora que ele estava despedindo do cara? Ele falou assim, olha, eu cheguei no ouvido dele e pedi para ele orar por mim. Ele falou assim, como assim o cara pediu pro meu pai doente, morrendo, orar por você? Ele falou assim, com certeza, ele está muito mais próximo de Deus que qualquer pessoa aqui. Obviamente eu pedi para ele orar por mim. Na hora que ele entender isso, ele vai ressignificar esse processo. Então, eu também já tive alguns processos de doença e entendi que a doença é um presente, é uma dádiva, que a vida às vezes dá para a gente sair de algum tipo de padrão que a gente não está conseguindo ver. Quantas pessoas têm tanta dificuldade para sair de certos padrões, e a doença é aquela pancada, tipo assim, olha, puf, tá aqui, oportunidade para a gente mudar, para a gente fazer diferente, para a gente trazer outros hábitos, e eu também aprendi assim, né? Então, assim, é muito maravilhoso esse processo. Eu sei que às vezes falar, né, vai falar que a pessoa estar doente é maravilhoso, mas poder encarar esse processo de uma forma diferente é uma oportunidade belíssima da vida, né? Eu vejo muito a morte como uma oportunidade da gente viver a vida da melhor maneira possível, né? A possibilidade da morte é um convite para a gente viver a vida de uma forma muito mais intensa, de uma entrega, né? Expressar a nossa verdade, né? Como o Curi falou mais cedo, o Gil está trazendo a numerologia que, vamos falar assim, né? Que são sinais para a gente poder trazer isso para a nossa verdade aqui, e como se fosse bússolas, né, Gil? Uma bússola para a gente poder ter mais capacidade perceptual do que está acontecendo no nosso dia a dia. E quanto mais a ferramenta a gente traz, né, com certeza esse processo vai ficando menos pesado, vai ficando mais divertido, vai ficando mais prazeroso, né? Então, é maravilhoso. O Gil faz um trabalho lindo, eu tenho o privilégio aí de conviver com ele, com o Toninho, com outras pessoas aqui do grupo, né? E a gente vai aprendendo tanto assim, e vai ter uma capacidade maravilhosa de se transformar. E eu sou muito grato por estar andando ao lado dessas pessoas maravilhosas e estar andando ao lado de vocês aqui, né? É sempre lindo a gente receber testemunhos das pessoas aqui. E te incentivo mesmo, viu, Ariela, a dedicar, porque a doença me fez buscar isso, né? Caminhos, né? Os caminhos trouxeram transformações na minha vida. Trouxeram cura, né? E autoconhecimento. Que você continue nessa jornada sua belíssima, tá? O Celso também. Obrigada, Breno. Eu me identifico muito com isso que você disse.
A doença, a maioria das pessoas pensam que é uma coisa ruim, né? Como o Gustavo falou, é ruim, depende do ponto de vista. Eu me sinto muito abençoada por esse processo. Eu passei por um processo muito lindo para mim também. Então, foi muito útil e está sendo, né? Porque é uma mudança que não acaba nunca, diária, né? Obrigada por Eu que agradeço. E dentro desses caminhos, né, gente, eu falei pro Toninho, vamos falar então de uma verdade que gera tantas possibilidades nas nossas vidas, né, que é a Sagrada Medicina da Ayahuasca, né. Eu, o Toninho, o Ju, eu não estou vendo tantos nomes aqui, nós somos guardiões, a gente trabalha com a medicina, né, ela faz parte da nossa vida, né, a gente trabalha com muito respeito, né, também com isso. Somos guardiões, né? O Gil tem uma casa também, eu também tenho uma casa espiritual, né, para os trabalhos com as medicinas. Então, tem uma casa que chama Lua de Pena, a gente tem uma matriz João Pessoa, a Pipa, Ponta Negra, e minha casa ela é virtual, porque hoje eu sou ancorador dos meus irmãos. Do seu vovó Jurema, ainda não conheci a casa do Gil, mas eu vou lá conhecer. Também eu posso me dizer que eu me sinto como um guardião também da casa dele, porque a irradiação do amor e da luz que eu mando para ele diariamente, ela é muito verdadeira. Vivemos processos maravilhosos juntos, né? O Pena Branca da Rose. Então, assim, a minha história. Toninho, eu posso compartilhar aqui uma telinha? Claro, tranquilo. Então, tem 3 pontinhos embaixo, sabe compartilhar aí? tem 3 pontos. Então peraí. Do lado do 3 pontinhos tem um quadradinho com uma seta, você clica nele, um quadradinho com a seta. Uhum. E aí vai lá compartilhar uma janela. Compartilhar uma janela, né? Isso. Pode compartilhar. Compartilha uma janela. Clica no seu computadorzinho que vai aparecer quando você colocar compartilhar uma janela. Fechou. Deixa eu entrar aqui, gente. Perdão. Eu não tenho muita habilidade com o Meet, mas vou trazer aqui. Vai ter essa parte de compartilhar, né? Aí você pode compartilhar. Isso. Clica no compartilhar uma janela. Isso. A tela cheia. Isso. Aí já está compartilhando. Tá. E aí você vai escolher o que você quer compartilhar. Não, deixa eu voltar aqui. Tá. Deixa eu voltar. Ih, apanhando aqui, gente, perdão. Compartilha de novo na tela que não veio, não. Não veio, não? Pode compartilhar a tela inteira, Breno. Tá. Naquele quadradinho que tem a seta, compartilha a tela inteira. E aí você tem que clicar na imagenzinha que aparece para você. Isso, deixa ela rodar agora. Aí, agora você já está compartilhando. Aí você vai clicar agora no que você quer compartilhar, na imagem, ou no texto, ou no arquivo. Fechou. Apareceu? Apareceu. Maravilha. Vou fixar aqui para todo mundo poder ver. Tá. Vou passando, tá? Tá. Gente, então, a minha experiência com a medicina, ela começou em 2001, com o Adriano Bitarães, hoje lá a pessoa que conduz a Serra Sagrada. Na época, ele frequentava o Caimã, e ele era meu professor de cursinho, estava fazendo cursinho na época, era meu professor de cursinho, e ele era um cara incrível, e ele tinha uma coisa diferente, assim, o que esse cara tem diferente? E aí, o pessoal, olha, ele faz uns negócios lá num lugar que toma um chá. Eu falei assim, se isso que faz esse cara ser diferente, deixa eu lá conhecer. Era novo, né, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tinha feito o high school nos Estados Unidos, fui lá conhecer.
Só que eu não tinha noção de nada, né? Então, assim, fui lá, consagrei a medicina. Na verdade, tomei o chá, não consagrei. Não, não tive nenhum tipo de mudança perceptual ali naquele momento. Não estava preparado para aquela experiência. Foi interessante conhecer, mas aquilo ali ficou, né? Ah, legal. Conheci uma coisa, uma nova experiência, e enfim. Aí depois de ter passado, né? Então aí depois, quando foi em 2019, depois eu passar por vários processos aí também, né, de doença física, né? Então eu tive aí, né? Compartilhando com os nossos dois irmãos que estão falando do câncer, né? Então eu tive aí já 5 paradas cardíacas, tive uma embolia pulmonar, trombose, depois infartei em 2017, depois implantei um CD no meu peito, depois tive outra embolia pulmonar, depois tive um choque cardíaco, depois fiz um transplante de coração em 2019. Em 2019 eu tive o chamado de várias sincronicidades aí de pessoas que são próximas a mim, para que eu voltasse a ter o contato com a medicina. Se você, mas você é louco, né, tomando um tanto de remédio aí, depois de ter feito um transplante do coração, tanto de coisa, você vai tomar medicina? Pode? Assim, por que não? Né, se ela é uma medicina de cura para o índio, ela é uma substância de expansão de consciência, já tem tanta gente trazendo trabalhos científicos mostrando, né, os benefícios dela no tratamento por câncer, questões de doenças inflamatórias, doenças de cunho neurológico, né? Por que eu não posso viver a experiência, né? E aí realmente tive essa volta com a medicina, 6 meses depois do meu transplante, e aí houve um chamado, né? Houve um direcionamento para que eu continuasse nesse processo, para que eu falasse mais em medicina, para que eu entrasse no processo de pesquisa, para que eu entrasse num processo de falar dessa verdade, né? Porque eu sou médico, medicina, são poucos profissionais que têm, que apesar de, às vezes, acreditarem nos benefícios dela, falam de uma forma muito mais velada, muito mais cerceada no meio científico, né? E aí eu falei, não, eu tenho que falar de forma aberta, porque foi uma coisa que começou a gerar muito acesso, né, de possibilidades na minha vida e de transformação. Então, preciso falar dessa verdade que eu vivo, dessa verdade que tem me ajudado a enxergar, né, o que precisaria ser mudado na minha vida, obviamente com vários outros fatores incluídos, mas, enfim, existe um entendimento mais profundo. E é por isso que eu estou aqui, para falar para vocês, né, tentando transparecer um pouco mais o que acontece, porque as pessoas elas têm um pouco de dúvida, né, quando se trata de medicina, da ayahuasca, né? Então, assim, Pacomai, para a gente começar assim, eu peço que vocês escutem minhas palavras com o melhor que existem dentro de vocês, né, assim, que vocês estejam abertos de coração, né, porque a gente, né, tá aqui tentando trazer o que a gente tem de melhor dentro do nosso conhecimento. Essa lendazinha, gente, é muito interessante, né, como que, falando um pouco de como que a natureza enxerga a medicina, né. Então foi muito legal que os animais fizeram essa conferência, né, querendo, né, protestar contra o homem, que estava detonando a natureza, o meio ambiente, né. Então a natureza é a grande mãe de todos os bichos, e o homem está tentando sempre, né, submetê-la a seus caprichos, né. Então, assim, devastando, não cuidando, né, poluindo, não renovando e tudo. Aí a serpente foi lá e veio cobrar a atitude de todos os bichos. Então ele falou assim, olha, então o homem tem que sentir na própria pele o que ele está fazendo com a gente aqui, com a natureza e com a gente, né? O coiote lá foi e falou. E aí ficou decidido, né, que cada animal se transformaria em uma doença humana. O leão seria os males do coração, o elefante a obesidade, os equinos as doenças da pele, e quanto mais o homem destruísse a natureza, mais ele seria vítima da vingança dos espíritos animais, na forma de doenças. Aí, segundo a lenda, o mundo vegetal sentiu a compaixão pelo homem e decidiu ajudá-lo, e as plantas se transformaram em remédios. Um para cada tipo de doença
né, gerado pelos instintos animais. As plantas mais nobres, o cipó, jaguba e a folha rainha, foi dada a missão de despertar a consciência para os homens entenderem a viver em harmonia com a terra, que fosse cumprido o seu destino. É muito linda essa lenda, né? Assim, falando dessa movimentação, né, da medicina e como que ela remete a gente a ter essa conexão com a natureza, a ter essa integração com a natureza. Então, isso é muito interessante. Então, dentro de um contexto cronológico, gente, para a gente poder citar um pouco melhor, porque a gente tem várias hoje doutrinas ou religiões que trabalham com a medicina, linhas ritualísticas que as pessoas falam, e não fica muito claro para as pessoas, tá vendo? Então, olha só, a gente já tem relato da medicina, olha o século, né? Olha para vocês verem. A Inquisição chegou a condenar o uso da ayahuasca em 1616, né? Então, aí a gente começou a ter um pouco mais da história da ayahuasca no Brasil em 1917, tá vendo? Que teve um terreiro de Umbanda de Porto Velho, em Rondônia. Não foi o mestre Irineu, inicialmente, que todo mundo atribui, né, a ayahuasca ao mestre Irineu, mas dizem que foi esse Chico Macaxeira aí, maranhense, da Umbanda, que começou a usar a ayahuasca antes do mestre Irineu, que foi o fundador do Santo Daime. Né? Vou trazer aqui para vocês. Ó. Em 1920, lá, os irmãos lá, Antônio Costa e André Costa, eles fundaram o Círculo de Generação da Fé, em Brasileia, no Acre. Aí, em 1930, o mestre Irineu, né, que fundou o CICLU, que é o Centro de Iluminação Cristã de Luz Universal. Aí dizem que, nesse momento, que o mestre Irineu funda esse centro, né, ele teve a instrução da medicina, pela forma que ele compõe, né, a ayahuasca, a forma que ele gradua o cipó com a folha, e aí ele rebatizou, né, o nome dessa substância em 1930 como Santo Daime. É interessante essa ordem cronológica, porque, né, todo mundo atribui muito a questão do Santo Daime, mas tem a questão dos índios, né, que não tem como a gente precisar quando foi, né, que o índio historicamente trouxe o uso da ayahuasca especificamente, né, de tantas as medicinas da natureza que o índio usa, né, que a natureza é a medicina do índio, não posso falar que é só a ayahuasca. Olha lá para vocês terem noção, em 1931, o DMT, que é o princípio ativo, a substância que gera essa expansão de consciência, está presente tanto no cipó quanto na folha, e existem também outras plantas, né, como a jurema. Então a gente vê aí que tem tribos de índios que trabalham com a ayahuasca e tem tribos de índio que trabalham com a jurema. A jurema é uma substância rica, né, no DMT, que é a mesma substância da ayahuasca. Então a gente tem índios juremeiros, a gente tem índios ayahuasqueiros, né? Só que a tradição da jurema ela foi se perdendo um pouco. Os índios potiguarás lá, eles são juremeiros ainda, né? Que estão lá na Pipa, que a gente tem muito contato lá com o Pajé Isaías, salve Pajé Isaías, que é um cara incrível lá da Baía da Traição. E eles guardam muito a tradição da jurema de uma forma muito, muito linda. Né, e são, enfim, a barquinha, né, que, pelas pessoas que não conhecem, que foi uma outra linha, né, que trabalhava com a medicina, lá, fundada pelo Daniel Pereira, em Rio Branco, no Acre, né, veio bem mais tarde, né, 15 anos depois do mestre Irineu, né, e depois, em 1961, que a União do Vegetal, pelo José Gabriel da Costa, em Porto Velho, fundou a UDV. Tá? Vocês estão vendo que é interessante que tudo foram ramos, né? Na verdade, foram entendimentos da ritualística e da forma de conduzir o processo que mudou, tá? Aí daqui a pouco nós vamos entrar na ritualística. Aí, tá vendo? A gente teve um crescimento e difusão dos diversos grupos religiosos, né? Que começaram a mexer com a ayahuasca no Brasil. E aí o governo brasileiro, né, criou um órgão
né, esse Conselho Federal de Entorpecentes já existia para outras drogas, como cocaína, né, as outras maconha, enfim, que é o COFEM, para poder o quê? Dar uma organizada nesse entendimento, tá? Ô, gente, e aí, em 2010, diante de todo um processo das próprias doutrinas e das religiões, de poder organizar um pouco para não virar uma bagunça, porque tava gente vendendo ayahuasca na internet, aí o cara vai para um canto ali, faz uma cerimônia, e tananã, aí começaram a acontecer várias situações desagradáveis, né, de abusos né, sexuais, de pessoas que passaram mal, aí a gente vê documentário na televisão que o cara não voltou, esses dogmas aí, enfim, eles falam que tá muito confuso. E aí o CONAD começou a regulamentar o uso da ayahuasca no Brasil, estritamente dentro de um conceito religioso. Vou explicar um pouco melhor para vocês aqui. Então, o que acontece? Quando o CONAD fala isso, dentro hoje da lei brasileira, a ayahuasca, o uso da ayahuasca, ela só é permitida ou dentro de um contexto religioso, dentro de uma igreja, ou ela é dentro de um contexto de pesquisa científica registrada pelos órgãos do governo, via universidade, né? E tem toda a questão de plataforma Lattes e tudo mais. Todo outro tipo de uso da medicina, fora de uma instituição que se diz igreja, e para ser igreja tem que ter um CNPJ, é proibido. Então, se o cara estiver no sítio ali, com 10 pessoas consagrando ayahuasca, o vizinho denunciar, chegar lá dentro e ver uma garrafa de 1 litro de ayahuasca com 10 pessoas lá, se o cara não tiver um registro de uma igreja, ele vai ser preso como se ele estivesse com cocaína. Porque, para a lei brasileira, como é que ele vai entender se você realmente está fazendo um trabalho religioso ou espiritual? Ué, se você tem um registro de uma empresa que seja uma igreja, para você poder confirmar que você está executando um trabalho espiritual. Então não adianta falar assim, o meu trabalho é espiritual, mas eu estou ali na cachoeira consagrando medicina. Isso não é suficiente hoje. Se a gente quer, vamos falar assim, respeitar, regulamentar o uso, fazer com que isso seja feito de uma forma mais, vamos falar assim, porque tem pessoas que vão fazer de forma ruim, de forma bem intencionada, né? A gente está vivendo muito hoje no Brasil o turismo espiritual, né? As pessoas atraídas pela curiosidade de uma experiência de expansão de consciência, de acesso, de ter uma sensação muito grande de percepção, né, dos sentidos, elas são atraídas às vezes por isso, e algumas pessoas vão usando. Mas então, as pessoas que lidam com a medicina de uma forma muito mais arraigada ao âmbito espiritual, têm ficado um pouco preocupados com isso. Então, existe toda uma regulamentação que esse CONAD ele apresenta, né, para que as pessoas possam seguir ali um mínimo, para que haja um mínimo de segurança, né, para que a pessoa viva. Ou então, gente, se você for dentro da tribo do índio, né, que eu vou trazer para vocês. Então, você tem a possibilidade de ser o índio conduzindo na tribo dele, dentro de uma instituição religiosa com CNPJ cadastrado, ou dentro de um estudo científico. Hoje, essa é a verdade legal, né, que a gente vive da medicina. Por que a ayahuasca é diferente? Ela não é só uma substância psicodélica ou psicotrópica, e a gente chama ela de enteógena, né? Porque o enteógeno é aquilo que arremete, né, uma manifestação do divino, que traz algo além do que só o efeito, né, farmacológico do que está composto na substância. Dentro desse entendimento, não há como você escolher, né, se você vai ter miração, se você vai ter expansão de consciência, se você vai ter peia, se você vai, né, ter exoneração.
né? A ayahuasca, ela tem esse entendimento de enteógeno porque ela não é previsível, igual o cara cheirou cocaína, o cara fuma maconha, porque a gente já sabe aonde que o mecanismo daquela substância vai atuar no ser humano, que tipo de manifestação física vai gerar nele, ou mental. Já a ayahuasca, independentemente da minha intenção, se eu estou usando ela como um remédio, ou se eu estou usando ela com um intuito ritualístico, a natureza dela, ela já arremete essa questão do enteógeno, que é esse termo aí. Mas aí a gente gosta de chamar, né, a ayahuasca de ser uma substância psicointegradora, porque ela pode ter ao mesmo tempo esse trabalho terapêutico no corpo físico, ela pode estar extremamente vinculada a uma questão religiosa da pessoa, espiritual, né? E medicinal, que eu falo no intuito da parte das emoções, do psíquico, né? Por isso que ela é interessante, por isso que eu gosto dela, porque a gente não pode escolher o que vai acontecer. Né? Não é assim, eu quero ter miração, vou lá, tomo um LSD, ou consagro um cogumelo, que eu vou ter miração. Né? Algumas pessoas a gente sabe, vou consagrar um rapé, tô precisando de um aterramento aqui, enfim, beleza. Ou o tipo de substância que eu vou usar, mas o interessante da ayahuasca é que ela tem essa questão. Por que existe essa possibilidade, né, do uso da ayahuasca que foge um pouco desse âmbito da lei, quando está dentro do contexto indígena? Porque ela é essa manifestação cultural indissociável das identidades das populações tradicionais da Amazônia, né? Então, ela é um bem imaterial, sabe? Então, assim, é muito lindo isso, tá? Então, tá aí, né, lá. A gente tem esse entendimento, tá aqui, né, para quem não conhece, né, o cipó, é chakra na planta. Então, a ayahuasca é a soma das duas substâncias. Eu consigo extrair DMT, armina e outras substâncias só da planta? Consigo. Consigo também só do cipó? Consigo. Tem gente que faz chá só do cipó. Tem florais hoje de jagube. Você vai achar floral de chacrona. Você acha floral de ayahuasca. Tá? Tá aqui o cipó cortadinho, bonitinho. Né? Então, o que acontece? Quando a gente fala que ela é incorporada em rituais de grupos sincréticos, e o uso dentro do contexto religioso, lá, pelo esse amparo federal. Então, essa questão de ser a doutrina e uma religião, e ter esse contexto ritualístico, o Santo Daime ele tem todo uma premissa de como é organizado o processo da consagração da medicina, que vai desde do preparo da substância a como o que precede o momento que você vai ao local para poder beber, ingerir a substância, e o que vai ser realizado durante esse processo que você está sob efeito da substância, é o que a gente vai chamar do contexto ritualístico. O Santo Daime tem todo um processo deles, né, dos inários, né, do bailado, homens para um lado, mulheres para o outro, eles ficam ali, tem o tempo, tem os despachos são os momentos, né, onde a medicina é ofertada para as pessoas que estão ali dentro do momento da medicina. Vão ter doutrinas, religiões que vão oferecer 2, 3 despachos, tem trabalhos, vão ser trabalhos de 12 horas, o Santo Daime às vezes tem trabalhos de 21 dias que eles fazem todo dia consagrando a medicina, num determinado horário, mas sempre dentro do contexto, né, dos inários. Eles consagram, então sempre cantando, dançando os inários que foram compostos dentro dos membros da doutrina, né? Então é essa questão, né? O Santo Daime ele ficou popularmente conhecido porque ela começou dentro dos seringueiros e com os índios, né? O mestre Irineu, ele estava lá. E foi assim que ele conseguiu, né, trazer isso. E a União do Vegetal também
dentro desse processo todo de ramificação, de diversificação da ritualística, do entendimento de fazer diferente, que é a natureza mesmo, é a mudança, e é importante que isso aconteça, começou a desmembrar. E hoje a gente está vivendo um momento que as pessoas falam o quê? Do momento universalista. A gente esquecer, não é esquecer, né? É contemplar todas as verdades. Contemplar todas as religiões, todas as doutrinas, de uma forma que todos possam ter o acesso àquilo sem ter um pouco de dificuldade de entendimento, porque tem todo um processo muito específico de uma religião ou outra. Né? O Bandaime tem todo um processo. Então, às vezes, o cara ele quer consagrar medicina, né? Ele tem um entendimento diferente, ele está achando que ele vai lá só para ter expansão de consciência. Aí, ele leu na internet que é uma substância que pode ajudar ele a resolver problemas internos e tudo mais. Ele não tem um entendimento da questão ritualística e muito menos da questão espiritual. Aí o amigo dele, tem uma casa ali, cara, que consagra medicina, tem a cerimônia. Aí o cara chega lá, né? Às vezes ele é um cara católico, evangélico, ele não tem muito entendimento, ou então, dentro do piso da verdade dele, né, Umbanda não é uma coisa que é agradável para ele, porque ele não tem o conhecimento. Aí ele cai lá dentro de um lugar, acha que ele vai tomar uma substância que ele leu, que traz possibilidade de acesso, e ele está lá no meio de uma ritualística e o pessoal está tocando ponto de preto velho, ponto de caboclo, ele não está entendendo nada. Então aquilo ali, ao invés de ser uma experiência talvez de expansão de conceito para ele, só por todo o ambiente ali começa a mudar um pouco a experiência dele, às vezes ele vai, essas experiências que vocês veem as pessoas queixando que foi péssimo, não sei o que, pode ser por falta do entendimento do que estava acontecendo naquele local que ela foi consagrar, entende? Por isso que é difícil a gente avaliar muito quando a gente escuta essas questões. Não, foi péssimo, o negócio foi uma loucura, o povo é doidão, sabe? A gente escuta todo esse tipo de coisa, né? A gente não pode falar de ayahuasca porque a ayahuasca é coisa, né? O pessoal vai te olhar com olhos de, tá mexendo com droga, né, gente? Assim, a gente tem um pouco desse estigma, né? Você vai falar? Eu já tive pessoas muito próximas a gente, assim, Breno, você vai falar de ayahuasca? E como é que você está preparado pelo que as pessoas vão interpretar de você? A verdade que eu vivo. Não tem que esconder nada de ninguém, né? Quer dizer, eu acredito nisso, faço isso e está aqui. Eu confirmo as minhas atitudes, não preciso confirmar para mim, com meus atos, né? Eu estou buscando o alinhamento que o Curi trouxe, né? Que o Gustavo trouxe, viver a minha verdade naquilo que eu falo, naquilo que eu escrevo, nas minhas atitudes. Mas é importante quando a gente está querendo trazer as pessoas para entender isso com um pouco de mais carinho, porque já tem toda uma dificuldade de entendimento do que é a medicina, do que são as medicinas, né? Isso está bem sério, gente. Em 2020, né, já foi passado um projeto de lei que tanto o Santo Daime quanto a União Vegetal resolveram pedir isso para ter mais responsabilidade. Gente, não é só para... Aí o pessoal começa a falar assim, gente, mas é porque a União do Vegetal e o Santo Daime querem cercear para que só eles possam consagrar a medicina. Não. Também tem um lado, gente, de que a indústria farmacêutica ela já está pegando a medicina e replicando ela de forma sintética sem, né, vamos falar assim, atribuir, né, à comunidade indígena o respeito que ela teria que ter, né, com essa extração, com esse uso da medicina, porque é uma coisa do índio. Então a gente também está vivendo esse processo também de proteger esse patrimônio indígena que a indústria farmacêutica já está em cima. Então esse projeto de lei não é só, não, para eu tirar o cara que quer fazer uma cerimônia ali na cachoeira ali em Casa Branca ou lá na Serra do Cipó. É também para proteger isso, porque senão daqui a pouco o que vai acontecer? A ciência vai tentar falar assim, não, gente, a gente está vendendo aqui esse negócio, tratamento, é remédio, vocês sabem, vocês não têm noção quem que são essas pessoas, a gente tem todo o processo aqui, lindinho, altíssima automação, alta tecnologia de purificação da substância, eu tenho aqui uma concentração X% do DMT garantido nesse copo, então
Entendeu? Então começa a perder essa questão cultural, ritualística, histórica que existe, né, de muito respeito, né, à questão da ancestralidade do índio. Então esse projeto não é só para poder cercear como as pessoas têm conduzido as cerimônias, também para partir para proteger o índio. Muita gente não está enxergando também dessa forma, né? Olha para vocês que interessante. Embora se reconheça o ato de fé solitário e isolado, usualmente a prática religiosa se desenvolve coletivamente. É recomendável que os grupos constituam-se organizações formais, personalidade jurídica, consolidando a ideia de responsabilidade, identidade e projeção social, que possibilite ao usuário a prática religiosa em ambiente de confiança. É justo isso, né, gente? Quer dizer, é uma experiência nova, estado alterado de consciência, nem todo mundo teve a possibilidade de passar por esse tipo de viver esse tipo de experiência. Existe sim receios, dúvidas, né, medos, enfim. Então, se você consegue trazer esse ambiente para a pessoa poder cogitar a possibilidade de viver essa experiência, fica mais fácil, né? Então, elas estão vendo que existe toda uma preocupação, responsabilidade da gente poder, né, acolhê-las com muito amor e muito carinho. As casas que a gente frequenta, eu, o Juliano e o Toninho, nós somos guardiões, a premissa maior é o amor, é acolher as pessoas com o máximo de amor possível, para que elas se sintam amparadas pelo amor, para que elas possam viver a experiência delas, né, da forma que elas precisam viver. Olha lá, gente, então assim, cara, é muito sério, e tá ficando cada vez mais sério. A mesma questão, tá vendo? Questão do comércio, enfim, é bem complicado, tá? Eles estão tentando proteger tudo isso. E aí, olha só, existe um entendimento, né, que o padrinho, o líder espiritual de um instituto, né, buscando realmente preservar isso de uma forma coletiva, não só pensando na verdade dele, tá vendo? Tem várias precauções que são orientadas, ó. Precaução com mulheres grávidas acima de 3 meses, pessoas que vão fazer cirurgia, uso de medicamento tarja preta, entender um pouco melhor os distúrbios mentais, as debilidades físicas das pessoas, né? Avaliar se o cara não chegou a usar nenhum outro tipo de substância psicotrópica, né? Ah, fumei maconha, eu vou consagrar ayahuasca. O cara cheirou cocaína e vai consagrar, né? E eles entendem que os institutos não devem objetivar lucro com os rituais. E aí que entra o grande lance, né? Pô, mas eu paguei tantos reais para a cerimônia. Você não pagou para consagrar a medicina, você pagou pela organização, pela alimentação, pelo espaço que foi alugado, pela cadeirinha, pela vela que acendeu, pela rosa que você recebeu, né, pela luz, mas não pelo copo da medicina. E algumas casas elas vendem, né? Ó, você vai pagar tantos por mês, você tem direito a consagrar tantas vezes na semana. Às vezes o cara não está querendo sinalizar a venda da substância, mas a forma como ele apresenta para o usuário parece que é uma venda do produto. Isso gera problema, entende? Tem alguns detalhezinhos que eles são bem, assim, são sutilezas que elas fazem a diferença, né, para a pessoa que está buscando entrar ali e para o olhar das pessoas que estão buscando organizar isso, fazer de uma forma mais responsável, mais séria, né? É bem interessante discutir um pouco disso, né? Então, quando a gente entra nesse entendimento enteógeno, no espiritual, olha lá, as pessoas elas entendem lá que além de veículo de uma mensagem do reino vegetal, né, que seria a questão espiritual da medicina, a DMT também é essa mensagem química para o cérebro. Olha lá, tentando reverter o processo planetário de autodestruição do homem e da vida orgânica. Tá vendo? Mais um meio de realização de uma simbiose com o reino mineral. A questão psicointegradora da ayahuasca. Tá? Aqui, gente, eu não vou entrar um pouco mais, mas assim, eu já falei isso pro Toninho, né, Toninho, que
A única contraindicação absoluta que existe hoje, tá? De uso da medicina são as pessoas que tomam medicamentos que são inibidores de mal, que é um medicamento tarja preta, que normalmente é para as pessoas que têm epilepsia, essas coisas todas, tá? Só que é o seguinte, o índio vai dar a medicina para um cara que toma em mal? Vai. Ele vai. Entende? Porque ele não está preocupado com isso. O trabalho dele é focado no espiritual. Porque o xamã acredita que foram as próprias plantas que ensinaram os homens. Entende, gente, a diferença? Aí quer dizer, o cara tomava em mal, ele foi lá para consagrar com o índio e ele morreu na floresta. Enfim, fazia parte da história dele. Não é crime, não é nada. E muita gente, nossa, mas né, teve um documentário lá do xamã, do menino que vai, né, o menino filho dos médicos nos Estados Unidos, que ele vai para o Peru, aí ele vai para a Amazônia, aí morre uma pessoa lá no meio da floresta, ele filma, o documentário passou, nossa, eu não quero viver isso não. Né, as pessoas falando, poxa, o cara morreu. Sim. Mas ele sabia que o contexto era espiritual? Provavelmente não. Talvez não, ou talvez sim, a gente não sabe, porque no documentário não fala. Mas entende qual que é o grande lance que é difícil para as pessoas entenderem? O cara tá julgando, que responsabilidade. Como é que o cara vai para lá, não sei o quê. Não, mas ele estava entendendo que era espiritual, cara, ele quis ver o processo. Faz sentido para vocês isso? Né? Por isso que é um pouco complicado, né? Vamos lá. Então aqui, né, gente, tá vendo? Aqui está mostrando um pouco mais agora do que a gente tem entendimento de como é que funciona o efeito do DMT no processo de cerimônias. Eu posso depois mandar isso para vocês, se vocês quiserem ver. Tá vendo? No momento tem pico. Olha lá, a gente tem mudança de frequência de onda cerebral, tá vendo? De alfa para gama. É super interessante, tá vendo? A gente tem o pico do DMT, a armina também tem na ayahuasca, tá vendo? A armalina. É super legal, porque são várias substâncias, né? Então a gente tem todos os efeitos, né, dos estados alterados de consciência. Só para vocês poderem entender lá. A gente pode ter a questão de consciência reflexiva, da parte visual, né? Então eles falam, várias sequências psicológicas durante o transe. Medo de perder o controle, reessência do ego, que as pessoas chamam de bad trip, transcendência para os estados místicos da entrega, tá vendo? O aumento da expressão emocional, tristeza, alegria, choro, enfim. Né? É muito linda as cerimônias, né? Tá aqui um pouco de documentários para vocês poderem ter um pouco mais de informação, né? Lá, ayahuasca, esse aqui em inglês, esse documentário é interessante, ele é bom. A molécula do espírito é legal, mas está muito dentro do contexto científico aqui. Aqui entra também no contexto espiritualista da medicina, né? Vou deixar passar aqui de novo. Então, o que acontece, gente? Eu já frequentei casas onde as pessoas chegam, elas são convidadas a consagrar a medicina com a informação de que o benefício que a pessoa vai ter é acesso, expansão de consciência. A pessoa chega, se acomoda, pega seu tapetinho, sua cadeirinha, enfim, consagra a medicina, e fica ali no seu espacinho ali, tranquila, sem música, sem nada, o seu processo, buscando expansão de consciência. Então a gente vai entender que nesse momento não tem ritualística, né? Não tem entendimento de uma verdade, de uma doutrina religiosa, espiritual, né? Não tem música, enfim. E existem casas que são assim. Tem várias casas em Floripa que são assim. Aqui no Mangabeira tinha uma casa que ofertava medicina dessa forma, né? Então seria o quê? O entendimento da ayahuasca para a busca de expansão de consciência. Aí se o cara vai lá, ele tem uma peia, porque a medicina ela tem esse contexto, né, enteógeno,
ele falou assim, nossa, foi ruim. Porque ele não estava entendendo, né, esse entendimento ali, e aí ele começa a falar ruim, mal, ou briga com o fulano e tudo mais. Ou então, o mesmo processo eu falei para vocês, o inverso, o cara chega, né, achando que ele vai chegar num lugar assim, que ele vai ter esse tipo de experiência, ele chega lá, tá todo mundo contando ponto, tocando ponto de caboclo, dançando, rodando e tudo mais, e ele também não consegue entender, entende? E aí também gera confusão para ele. Ou então ele chega num lugar que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Como a casa que as casas que a gente trabalha, né, gente? Que é espiritualista, universalista, e o trabalho espiritual está acontecendo no bastidor. Então, assim, aí imagina, né? Então a gente tá lá, vamos falar assim, dentro das pessoas que entendem a verdade espírita, né? Então tá fazendo um encaminhamento vamos falar assim, de suicida, ou, vamos falar assim, de larva espiritual, ou de, enfim, concorda? Outros seres aí, a gente falando isso, e o cara tá lá, que isso, não é possível o que está acontecendo aqui, tá maluco depois, não, eu quero isso aqui não, isso é coisa de doido, desceu o arcturiano aqui, e transmutou o trem, então, entende? Então, assim, por isso, gente, é importante a gente conseguir buscar esse tipo de entendimento. Mas se a gente não sabe que ele existe, como é que a gente vai buscar? Então, eu estou aqui muito trazendo um pouco disso, né? E eu sou um defensor, né, apesar de ser médico, de que a beleza da ayahuasca está nessa questão de a gente não querer determinar demais as coisas, né? Quer dizer, sustentar o ritualístico, ou se você quiser ficar sentadinho, tranquilo, se você quiser levantar, dançar, e poder ter elementos distintos para que as pessoas possam ali, dentro desse processo de um trabalho vibracional, coletivo, energético, que também existe dentro da cerimônia, que algumas pessoas vão entender esse trabalho energético da egrégora que é formada, da corrente energética que é formada como um trabalho espiritual, né? Que existe uma beleza muito grande nisso. Né? Pode ser que a pessoa não entenda esse processo dessa egrégora formada, dessa corrente eletromagnética, das pessoas estarem juntas, como elas poderiam estar juntas dentro de uma igreja, dentro de um templo, meditando, né? Com Krishna Das, né, Toninho? Todo mundo lá em corrente, você sente essa vibração. E para algumas pessoas, essa questão eletromagnética é a espiritual, que não precisa entrar nessa dimensão de que encaminhou, tirou o sombrio, tirou o miasma, tirou o encosto, né? Enfim. Mas eu acho que esse poder da unicidade, ela traz isso, né? Então tá aqui, como eu falei para vocês, é a casa que eu tenho lá. Então a gente tem aqui João Pessoa, Pipa, Rio Negro, Belo Horizonte. Hoje, o que a gente quer fazer é o seguinte: a gente tem um entendimento de trabalho com a ayahuasca de uma forma seguinte, de não provar que ela cura nada, que ela traz expansão de consciência, que ela cura câncer, que ela pode, aqui ó, que ela pode curar lá inflamação, estresse mitocondrial, que ela ajuda a liberar óxido nítrico, que ela pode mexer com estresse oxidativo na célula. Tá vendo? Que ela vai ter esse efeito celular aqui, tá vendo? De mexer na regulação celular ali do processo de energia, de que a ayahuasca vai tratar pessoas com estresse pós-traumático, né? Ah lá. Cura, né, de várias outras questões emocionais. Olha lá, o consumo de ayahuasca em mulheres grávidas. Então, olha só, ele já entra nas controvérsias médicas e nas questões das perspectivas religiosas, espiritualistas. Os efeitos anti-inflamatórios da medicina, dor crônica, tudo artigo publicado, gente, não é isso. Olha lá, depressão. Tá vendo? Várias questões de dor crônica. Olha lá. Aqui eu trouxe também um pouquinho de psilocibina aqui, dos alucinógenos como um todo. Harvard, gente,
já está considerando os estudos, olha lá, na América Central. Olha para vocês verem que lindo que eles estão falando aqui, ó. Nos rituais mágicos, ele está falando aqui da psilocibina, mas rituais mágicos de cura no México e na América Central. Eles estão entendendo que existe uma necessidade de preservar a questão ritualística e não só o uso da substância. Olha só, se a gente fosse falar, ó, o uso da ayahuasca lá para as questões de dependência de medicamento mental, né? Olha para vocês verem que interessante, ó. Então tá aqui a gente falando, ó o bufo aqui, né, que muitas pessoas usam, que o índio usa também. Super interessante, né? Comparando assim o uso da ayahuasca com o bufo, como o tramadol com o remédio para a dor, mostrando o quanto é tão eficaz quanto. Mas aí já entra um padrão da onde eu acho que é a verdade que eu tenho vivido nas pesquisas que a gente está tentando organizar. Saúde e qualidade de vida. Saúde mental e qualidade de vida. É essa a verdade que eu trago da ayahuasca. Eu não falei que a ayahuasca tratou meu problema do coração. Eu falo para as pessoas que a ayahuasca traz para mim um empoderamento mental e que ela, desde o momento que eu comecei a voltar, a consagrar ela, a viver essa verdade, a minha qualidade de vida melhorou. Esse meu testemunho, ele enfim, a gente poder entender a medicina, né, de uma forma mais simples, simplesmente que ela não causa nenhum mal, nenhuma dependência, né, para a saúde da gente, já é um bom começo para a gente poder se permitir viver essa experiência, ou para que o outro possa viver também. Então, o nosso intuito é mostrar isso. Não é mostrar que ela faz isso, faz aquilo. A gente quer mostrar que é importante a gente valorizar e entender que existe um trabalho ritualístico por trás das cerimônias, que a gente pode trazer o contexto espiritual sempre para tudo que a gente quiser fazer na nossa vida, não só na ayahuasca, né? Tudo é espiritual na vida. O que muda se é ou não espiritual é como você enfrenta, você quer lidar com aquela situação, né? Como ela é para você. Então, na minha verdade, né, eu tento, né, na grande maioria das vezes, fazer com que as minhas experiências elas sejam espirituais, né? Que eu consiga vê-las dessa forma. Mas então, queria que ficasse claro para vocês esse entendimento do que é o uso só médico ou farmacológico da medicina, a importância do que o ritual ele pode trazer e como isso é importante para todas essas doutrinas, essas culturas que vivem, né, dos trabalhos com a medicina. E hoje a verdade é que a gente vive de poder tentar integrar tudo isso. Parte tratamento farmacológico, mental, emocional, espiritual, né? Então é exatamente isso que a gente fala, né, que eu falei desde sempre, lá atrás, né, de viver essa verdade. E aí tá aí, né, como o Juliano falou da espiral, né, Gil? A questão da espiral que a vida da gente é, e a medicina ela faz isso, né, porque tem hora que a gente chega lá, a gente tem miração, tem hora que a gente tem peia, tem hora que às vezes a gente não tá conseguindo sentir a força bater. Então essa é espiritual, né, essa espiral que o Gil falou da vida, né, que é uma constante. Então eu falo, tem gente que fala assim, fui lá e resolvi todos os problemas da cerimônia, beleza, foi o que ele viu, tá tudo ótimo. Mas tem sido para mim isso aqui, né? Não sei se tem sido para o Toninho, para o Juliano, né? Nos nossos trajetos. É isso aí que a medicina tem trazido um pouco assim, voo para a gente, integração com a natureza, luz na minha vida, e entender, ter mais entendimento dessa espiritual, dessa espiral de altos e baixos na vida, né? Quero agradecer a vocês, né? O tema é muito mais complexo, assim, quando a gente entra na questão científica, na questão jurídica. Eu quis trazer só uma pincelada, sabe, gente? E espero que possa ter sido fácil entendimento, que possa ter sido esclarecedor aí essas diferenças. Eu posso compartilhar depois essa apresentação para vocês, os conteúdos. E é isso aí, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, eu agradeço. Ô, Breno, foi aproveitar aqui, né, o iniciozinho, cara, de um conteúdo riquíssimo, né, de esclarecimentos sobre a ayahuasca que você trouxe e apresentou. E eu acho muito lindo também, né, como é que tudo sincrônico. Se a gente pegar, para quem está desde o início aqui, que a gente falou sobre meditação metafísica, e a gente relembrar o que a gente falou sobre ontologia e cosmologia, né, dessa questão do ser
e do experienciar cai nisso, o que ele está trazendo para a gente, né? É um relato, até mesmo pela fala dele, dessa questão da metafísica mesmo, pegando nessa linha mais aristotélica, né, de pensamento. E cada um, às vezes, tem e é natural, uma interpretação do para que serve a ayahuasca, né? Só que uma definição para que serve, ela parte muito da experienciação, né? Sim, desse sentido mais metafísico do ser, né? Para quem pegou a primeira palestra de meditação metafísica. Então eu achei muito lindo, tudo muito sincrono, complementou com tudo, né? Com o que o Gustavo está trazendo também sobre essa questão da plenitude do ser, desses mitos e correlações que a gente tem às vezes paradigmados por determinadas coisas, igual o Juliano trouxe a respeito do número 13, né? E aí você trazendo agora, fechando com essa reflexão profunda aí sobre o papel, né, ritualístico, espiritual, ou ritualístico, espiritual, ou Médico, farmacológico mesmo. farmacológico, sobre a ayahuasca. Tem algumas pessoas que fizeram perguntas aqui no chat, eu vou falar para você, e aí você pode ir, né, respondendo para elas também. Depois, quem quiser perguntar mais, pessoal, pode escrever no chat ou pode abrir o microfone e falar também, tá bom? Então, a primeira pergunta que teve aqui foi a pergunta da Lu, que ela perguntou assim: Oi, Breno, que bom te ver. Gostaria de saber que você falou sobre ter usado a medicina após o transplante. Eu sou portadora de uma doença autoimune, vasculite, e faço tratamento por outros problemas causados pela doença autoimune. Será que mesmo assim posso fazer o uso da medicina? Com certeza. Com certeza pode. Naquele slide que eu mostrei para você, tá? Ó, vou falar dentro de um termo médico, tá? É legal a gente poder falar isso. Os trabalhos científicos, como eu mostrei ali, dentro da mediação das inflamações, do estresse oxidativo, são as duas coisas que mais deflagram a hiperatividade das doenças autoimunes. A ayahuasca é um tratamento hoje que está sendo. Os estudos estão bem fortes da ayahuasca para as doenças inflamatórias e autoimunes. Assim, lá fora, onde as pessoas estão tendo muito mais possibilidade de estudo, e que eles estão já com muita mais gente usando a medicina, tá? Porque lá eles estão mais em linha de pesquisa. Toma aqui, não tem ritualística. Eles têm percebido uma melhoria, assim, absurda nessas questões inflamatórias, né? Que está vinculado com essa questão de estresse oxidativo e inflamação, que é o que mais deflagra o autoimune, que hiperativa ele, e as questões, né, de ansiedade, depressão, né, ajudando as pessoas a se desvencilharem de drogas. É onde está mais avançado. O câncer também, porque o câncer tem um contexto muito inflamatório e estresse oxidativo também. Então, com certeza absoluta. Tá? Eu tenho vasculite, uma vasculite de sequela da minha trombose, eu consagro medicina e não tem contraindicação nenhuma dentro da parte médica. Eu penso que até você poderia se beneficiar do contato com a medicina. Até você entender um pouco melhor esse processo da sua própria doença. Eu vou entrar mais assim, entendendo nessa própria busca de um entendimento melhor da sua doença. Mas, assim, não tem, não. Diabético também, alguém viu ali que falou assim, não tem contraindicação absoluta para consagrar medicina. Não existe contraindicação, né? A Renata está perguntando sobre imunossupressor aqui no chat. Para quem usa, né, o medicamento, também pode consagrar? Pode, eu tomo imunossupressor aqui. Eu tomo tacrolimus e micofenolato. O seu é o mesmo que o meu? Só para ela saber. Ótimo. A Deciane levantou a mão aqui. Vou deixar ela fazer a pergunta também. Claro. E depois eu vou continuar as perguntas aqui no chat. Depois da Deciane eu passo para Cris, e depois tem a Fabiana e tem a Flávia. O meu não é uma pergunta, viu? É só agradecer mesmo, né? O sim que você deu quando escolheu o tema para trazer aqui, para compartilhar com a gente dentro da tua verdade, né? Que no meu entendimento foi muito claro, sabe? E muito necessário, né? Porque, assim, como você trouxe, as pessoas colocam muitas coisas do lado mal, né? Que existe. Mas o outro lado, né? Então, assim, para mim a tua fala foi, assim, de pura luz, tá? De amor,
né, e de entendimento profundo. E eu quero deixar só a minha gratidão, tá? A você e ao Antônio pelo convite, né, e você por ter aceitado estar aqui conosco. Eu agradeço. Gratidão mesmo. A Fabiana está perguntando, deixa eu ver se é a Fabiana aqui, existe um tempo recomendado de intervalo para consagrar a ayahuasca? Olha, dentro como eu brinquei com vocês, né, o Santo Daime, às vezes, eles fazem 21 dias contínuos, né, de todos os dias, né, por exemplo, eu já consagrei com o Prembaba 21 dias em medicina, seguido. O Santo Daime tem essas questões, né, isso vai muito de uma questão muito pessoal, dos processos que você está vivendo, ou da intenção sabe, porque é por isso que é maravilhoso, né, Toninho? O Toninho falou isso antes lá, o que você está buscando com a medicina naquele momento? Né, Juliano? A gente viveu, eu, Toninho, Gil, a gente viveu o processo de algumas pessoas da casa que a gente ancora, de um processo muito extenuante, né, gente, de estar consagrando, porque eles estavam se preparando para conduzir cerimônias, né, Gil? Então, assim, o intuito deles era o quê? Buscar uma sintonia com a medicina dentro de um âmbito espiritual, para eles se sentirem capacitados para estarem conduzindo cerimônias. Isso foi um processo maravilhoso deles, né? Quer dizer, então não tem um intervalo, né? É essa sintonia, porque dentro desse contexto espiritual, gente, ele é maravilhoso, né? Porque é a sua verdade, aquilo que você está manifestando, né? É a sua conexão com a própria medicina, né? Eu estou no momento hoje, com a ayahuasca, de buscar o mínimo de dose possível que eu consagro num copo, buscando o máximo de conexão durante uma cerimônia. Estou buscando essa sintonia, estou buscando, dentro da minha vivência no dia a dia, das minhas meditações, né, da forma como eu tenho cuidado da minha saúde, das minhas emoções, na hora que eu chegar numa cerimônia de ayahuasca, eu tomar a menor dose e conseguir sustentar a minha vibração ali no trabalho coletivo, né, Toninho? Então, assim, essa é a minha intenção ali. Obviamente vão vir questões que eu vou lidar com elas ali, minhas, íntimas, mas eu já intencionei isso para chegar na cerimônia. Por isso a gente fala que tem o preceito. Então, o caso fala, olha, gente, 3 dias antes da cerimônia, você não pode tomar remédio, você não pode comer carne vermelha, você não pode ter relação sexual, enfim, é o preceito, o preparo. Aí vai ter uma cerimônia que aí esse preceito, olha, gente, então além disso tudo aqui, você vai chegar aqui agora e dentro da nossa cerimônia não pode ter incorporação, porque às vezes vai chegar um médium lá, uma pessoa que tem a capacidade, então, olha, nesse momento a gente pede licença para que isso não aconteça. E tem gente que já vai chegar, olha, eu não, vou falar assim, uma pessoa que tem essa capacidade de incorporação, né, dentro do contexto espiritual, ela vai já se policiar, olha, eu vou com uma cerimônia, mas não vou manifestar a minha entidade ali, eu quero, né, viver essa experiência eu ali. Então, assim, tem tudo muito vinculado dentro do entendimento da intenção que você traz, né? Assim, e como a gente não tem como precisar, né? Porque, gente, o interessante, quando até eu vou tocar no ponto do floral, a gente vê, tem floral de ayahuasca, microdose. Não existe microdose de ayahuasca, gente. Não, eu tô tomando microdose de ayahuasca. Vou explicar para vocês que não tem como falar que é microdose de ayahuasca. Se eu uso cipó e uso a chacrona para vou fazer a cocção das duas substâncias, como é que eu posso falar que é microdose se eu não sei quanto que tem de cada substância naquela solução? Para eu poder falar que é microdose, eu tenho que te falar assim, é tantas gramas. Entende? Igual a psilocibina no cogumelo. Eu posso te falar que eu estou consagrando uma microdose de psilocibina, que eu uso o cogumelo para mim, microdose, eu uso 500 microgramas de psilocibina dia. Que eu sei que o cogumelo, em 1 grama, tem tantos, entendeu? Eu posso falar, então estou usando uma microdose de cogumelo. Como é que eu digo que é microdose de ayahuasca? Impossível. Só se o cara for para um laboratório, tem tanto por cento de DMT, de armina, tananã, 1 litro de ayahuasca. Então a microdose é tomar 3 gotas. O que existe, gente, é o floral da ayahuasca. E o floral é o quê? É a essência vibracional, é a energia que aquele floral está trazendo. Aí não entra no contexto de microdose, entra no contexto que a gente está trazendo, né? Do trabalho energético, do trabalho espiritual, da sintonização com a planta. Então, ou você consagra a medicina, dentro daquilo que foi feito, dentro daquele feitio, daquela medicina, daquela casa que está te ofertando,
e você vai... Então, teve uma intenção esse trabalho, gente, o feitio é uma coisa maravilhosa, tem uma intenção o feitio, são 5 dias ali, batendo cipó, lavando planta, cozinhando ali a ayahuasca, e aí as pessoas estão colocando o amor delas, a intenção delas, daquela casa, naquela medicina. Entende? O índio, ele faz medicina diferente, ele faz uma medicina de amor, ele faz uma medicina de acesso, ele faz uma medicina de limpeza. Não é que ele misturou diferente, ele colocou a intenção para que aquela medicina seja uma medicina assim. Então, a gente está entrando numa esfera muito mais complexa, muito maravilhosa, né? Que é da intenção do feitio daquele elemental que a ayahuasca é, né? Que ela pode ser considerada como elemental, e aí eles estão ali no processo de integração com a planta, no feitio, no cuidado com a planta, lavando o cipó, batendo ele, lavando a chacrona, misturando a substância, cantando, tocando tambor, né? Defumando o local, colocando essa intenção. Tá vendo? Aí o processo ele fica mais lindo ainda, entende, gente? Aí essa que é a beleza da questão ritualística e espiritualista da medicina traz, né? Quando você começa a ter essa busca por esse processo. Então, assim, não tem um mínimo, né? Não tem uma, um dia, 2, de 15 em 15, 10 dias, né? Então, assim, é o feeling mesmo, é viver a experiência e sentir. A não ser que talvez num local que você consagra a medicina, dentro de uma verdade ritualística, dentro do processo de tratamento espiritual, você tem que tomar essa medicina aqui, igual você vai, às vezes, num local, você tem que tomar esse floral aqui tantos dias, porque ele vai te ajudar a harmonizar. Top. Mas não tem esse limite, né? Só para trazer esse esclarecimento para vocês. Legal. Pessoal, quem mais gostaria de perguntar, trazer as dúvidas, complementar? Fique à vontade. Essa é uma questão que muita gente tem dúvida, né? Às vezes, e ao mesmo tempo que tem dúvida, fica um pouco meio receoso. Só trazer para vocês isso, né? Esse último adendo, né, Toninho? Que é uma informação. Se eu acho válido as pessoas usarem floral de ayahuasca, acho. Né? É uma forma sutil de sintonizar. Não vai gerar um estado alterado de consciência, né? A gente espera que não gere esse estado alterado de consciência, é o que a maioria dos florais não chega a gerar esse tipo, mas tem pessoas que podem relatar ter estados alterados de consciência com florais de medicina. Mas é o seguinte, cuidado na hora que vocês forem comprar um floral de ayahuasca, porque o feitio da medicina é uma coisa muito sagrada, né? Então, assim, se você não sabe qual foi a energia colocada, o local, a gente falou, o Juliano falou do tarô, tem a astrologia, que lua que foi feita esse feitio, né? Que dia foi feita a numerologia do dia, cara. Aí você tá tomando uma medicina lá, entendeu? Que não tá alinhada, você não sabe quem foi que fez, quais foram as pessoas que participaram daquele processo, né? Então, assim, eu olho isso de uma forma com muito amor, assim, para ayahuasca, sabe? Eu tenho um respeito, assim, com a medicina, não é contra a pessoa consagrar, ela é buscar esse entendimento, né? Buscar todos esses pequenos detalhes dessa intenção para você trazer isso para sua vida, né? Do mesmo jeito que a gente vai escolher um alimento para a gente colocar na nossa boca, né? Se a gente vai lavar ele, de onde que a gente escolheu a fruta, né? Você não come qualquer fruta, você vai lá e escolhe, vê como é que ela tá a casca, você pega, você cheira. Ou a gente deveria fazer isso, eu não sei, né? Quer dizer, deixa eu ver aqui, né? Ter esse estado de presença ali, mesma coisa com a medicina. Então é isso, gente. É que a gente possa trazer isso para nossa vida também, né? Então, na hora que eu vou comer, eu posso ter esse processo, posso escolher melhor, enfim, esse cuidado, né? Essa integração com essas coisas. Super importante isso. O pessoal está perguntando se a gente está gravando, né, a palestra, se tem como disponibilizar depois. Vai ficar tudo gravado, nós estamos gravando todas as palestras. Depois a gente vai subir para o nosso canal lá no YouTube, né? E vai passar o link para vocês assistirem de novo, né? Se vocês quiserem acessar, tá? Sobre essas informações. Sobre a questão que eu acho interessante, talvez a gente comentar, Breno, você pode trazer para a gente aqui, existe, como que é percebido vou tentar trazer de uma forma mais racional, tá? Como que eu posso perceber no meu dia a dia, né, os efeitos da ayahuasca sobre o meu comportamento, sobre a minha vida?
E é uma pergunta mais cartesiana mesmo, sabe? Porque eu sei que isso fica na cabeça para quem é daqueles mais, né, lineares, no sentido, tá, vou tomar, mas qual sentido? Já que eu não tenho eu não sei o que vai acontecer, porque a ayahuasca, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A gente já vai para esse pressuposto, né? Tipo assim, eu vou tomar ayahuasca, eu vou consagrar. Não é nem a gente fala tomar, a gente fala consagrar, né? Vamos consagrar a ayahuasca. E aí eu vou com uma intenção, mas se eu já vou com uma intenção, ela já é pautada às vezes dentro daquilo que eu quero. E se está querendo, já está na minha periferia, né, entre aspas, né, dentro dos meus conceitos mais de materialidade. Então, trazendo para o racional, né, vamos pensar, alguns alunos meus de terapias de vez em quando eles falam comigo, eu quero a vida real, como é que eu vou aplicar essa minha vida real? Como é que eu vou saber isso? Porque isso está muito, né, eu entendo. Então vamos lá, você consegue trazer para a gente uma visão? Assim? Essa pergunta ela é fantástica, né? Fantástica. E muito complexa, mas o que eu falo para as pessoas? Igual você disse, né? A pessoa ela está buscando resolução de alguma coisa. E tá tudo dentro da gente, né? Tá tudo dentro da gente. Tá tudo dentro. E muitas vezes, realmente, né? A gente fala, tem essa verdade na ayahuasca, né? A ayahuasca não faz o que a gente quer, faz o que a gente precisa, né? Então, cara, assim, por isso que eu brinquei, né? A gente coloca a intenção, mas será que ela vai fazer exatamente aquilo que a gente quer? Pode ser que sim. Pode ser que o que você realmente precisa é o que você está trazendo ali no seu campo, concorda? É interessante isso. Porque às vezes, realmente, na fala do Gustavo, né, quando você assume sombras, você assume a sua natureza, você consegue entender aquilo ali mesmo de forma sincera e genuína. Se a sua intenção estiver dentro de melhorar alguma questão perceptual desse processo, provavelmente você vai conseguir sentir alguma sutileza de mudança, né? Sua de pensamento, de comportamento, dentro daquilo que está acontecendo, né? Muitas pessoas falam que elas têm, às vezes, sonham um pouco mais, né, quando elas estão... Estou falando no floral. Você está falando de floral ou da medicina em si? Da medicina em si. Da medicina em si, cara, é interessante porque vivendo, né? Assim, passando pelas situações que a pessoa vai entender o que está gerando de mudança. Tem gente que não consegue perceber também, né, Toninho? Uhum. Eu brinco e falo assim, o que acontece comigo dentro da cerimônia? Nossa, as pessoas falam assim, nossa, foi maravilhoso. Eu vomitei meus problemas ali, né, exonerei meus problemas, ou eu caminhei com Jesus, fui lá na minha ancestralidade, vi o que eu fiz lá no meu passado, entendi por que eu tô aquilo ali. Aí o cara sai maravilhado, nó, que isso, né? Nó, que maravilha. Só que aí ele volta para aquele mesmo padrão de vida dele. Piloto automático ali, não consegue perceber nenhum tipo de mudança, de que aquilo que ele viveu ali dentro trouxe para o dia a dia dele. Então eu brinco com assim, olha, não adianta, penso eu que se a vida é aqui fora, é o dia a dia, então aquilo que a gente vive dentro da cerimônia da ayahuasca, esses acessos que a gente tem, só a gente vai saber que tipo de acesso que foi, ou de limpeza, enfim, a gente tem que tentar dar o processo, o ritmo de sequência, fluxo de natureza, né? Ritmo de sequência daquilo que você viveu lá. Não adianta nada só viver lá dentro e vir aqui para fora e voltar ao mesmo padrão de vida, entende? Então, assim, aí eu brinco com as pessoas, para que você teve esse acesso? O que esse... Tá, foi lindo, mas o que esse acesso está trazendo para você de mudança nesse agora? O que você consegue perceber disso que aconteceu com você dentro de uma cerimônia de ayahuasca que te traz ação nesse momento aqui na sua vida, nesse agora? É essa reflexão que eu brinco com as pessoas, que é uma forma mais fácil de você começar a entender um pouco melhor o efeito da medicina na sua vida. Eu vivo aqui, maravilhoso, foi doloroso, enfim, não sei. Mas tá, mas o que eu vou fazer com isso aqui agora? Né? O que isso... não é para quê? O que eu vou fazer com isso que eu vivi lá dentro para mudar minha vida nesse agora? Então, eu brinco assim, é uma forma mais fácil da pessoa trazer, né, essa percepção do que a medicina está trazendo na vida dela, através daquilo que ela vive, aplicando ali no dia a dia dela. Talvez seja essa a resposta mais fácil que eu posso trazer para alguém, assim, nesse entendimento, sabe?
Dois pontos que eu acho interessante dentro da fala, Breno, que você trouxe, vamos pensar em níveis energéticos, né, de frequenciação. A gente sabe que, em alguns casos, a gente entende conscientemente que não somos nós, né, que escolhemos a medicina, né? Chega para a gente das menores possibilidades ou daqui de onde a gente nem esperava o acesso, né, para viver a experiência. Na hora que a gente tem essa conexão, no primeiro momento é natural o ego, às vezes, né, rejeitar e jogar, julgar, discriminar, e faz parte, tudo faz parte do fenômeno, não tem nada de errado nisso. Como também existe, e por isso que foi da pergunta, de pessoas que passam por essa experiência, mas depois não dão conta e voltam para a Matrix e tá tudo certo também. Não tem problema, tá tudo certo. Não quer dizer também que quando eu começar, vamos supor, viver a experiência, né, se eu fosse a minha primeira vez, e experimentasse, visse o efeito, sentisse, tivesse talvez a conexão da forma mais cosmológica, né, igual a gente conversou aqui na metafísica, sentisse e percebesse o eu, né, com presença, de uma forma mais integrada e sentindo principalmente a verdade de quem eu sou, depois que eu desconectasse daquilo e indo para outras frequências, porque normalmente a gente não vive todo mundo inteiro o tempo todo, agregado, vivendo as mesmas experiências. A minha capacidade de, como posso dizer assim, de autoanálise e de entrega, que é o outro ponto que a gente falou dentro da metafísica, né, da experiência e da entrega, de perceber quem eu sou. Acho que vem em cima da pergunta inicial, né, de quem nós somos, desde o início. Então, eu acho isso surpreendente, porque é uma autoconfrontação, né, de uma maneira mais aberta de dizer, será que realmente é para mim? E se não for, tá tudo certo. Não tem que ser também, não. Entende? Tem várias ferramentas, né, gente? Assim, maravilhosas de expansão de consciência, a própria meditação, Kundalini Yoga. Enfim, se a gente fosse falar aqui, né, os exercícios de respiração consciente, né? Enfim, o exemplo do Wim Hof, né, o Iceman Hof, né, que ele no momento que a mulher dele morreu com os filhos dele lá, sozinho, o cara foi correr no meio do gelo, e o cara criou a metodologia de respiração, cara, tipo assim, e que transformou a vida dele, né, quer dizer, de uma forma fisiológica e de uma forma de comportamento, né, quantas pessoas, às vezes, elas passam por processos ali, de expansão de consciência, de mudança, que elas nem entenderam que foi isso, e tá tudo certo também, né, pessoas maravilhosas, o cara conta a história pra vocês, e fala assim, que isso, esse cara, olha a transformação desse cara, e ele tá contando assim, como se fosse assim, como se ele tivesse ido na padaria e comprado um pão e voltado para casa. E você tá assim, meu Deus, né? Que coisa maravilhosa, né? E essa simplicidade é linda, né, cara? Quer dizer, a medicina, gente, expansão de consciência. Tem uma fala muito que os meninos aí do CBC, eles discutem muito, que se chama graduação amorosa e graduação energética, né? A gente tem essa capacidade que Jesus tinha de se graduar, né, diante a vida, né, e sem deixar de ser quem ele é, não é verdade? Então, assim, a expansão de consciência, assim, não é igual a gente lê nessas frases de Instagram, conecte com só pessoas que estejam na sua frequência vibracional, evolua tanto que as pessoas vão ter que te conhecer novamente. Não, cara, a expansão de consciência é você conseguir transitar de forma equilibrada em qualquer lugar. Não é você assim, não, eu dei salto aqui, tô aqui, agora isso aqui não serve mais para mim, não, tem que servir tudo. Você tem que se sentir confortável consigo mesmo, independente da situação que você viver. Ser você é independente, né? Não é, eu vou me afastar das pessoas. Não, processo de autodesenvolvimento é um processo que você vai se distanciando, vai se isolando, você vai... Não! Você é você caminhando para dentro de si mesmo, é sozinho. Mas no dia a dia, não é afastar, é integrar, é estar presente com as pessoas, né? É o que Jesus fez, né? Ele não escolheu com quem que ele andava. Ele andou com quem o pessoal chamava, né, de prostituta, andou com pobre, andou com rico e se graduou, e foi ele sempre, né? Então, assim, eu falo muito pro pessoal, gente, eu consagrar ayahuasca, eu não me vejo, né, não estou à frente, não, eu só estou falando para vocês que eu me vejo uma pessoa melhor, diferente do que eu era, no meu processo de desenvolvimento, né? E é uma verdade que faz parte para minha vida. Se vai ser boa para... Eu nunca, Toninho, convidei ninguém. A Lorena está aí. A Lorena falou assim, nossa, você nunca me convidou para consagrar medicina. A Lorena faz minha paciente no consultório. E ela, eu quero consagrar medicina. Quando que você vai me levar? Eu falei assim, não, quando que você vai
demonstrar o seu interesse para ir? Eu não vou te convidar. Tem que partir de você. E eu falei com ela, e ela foi lá, né? E a sincronicidade, sem nada, ela foi consagrar com o Toninho a primeira vez. Né, na Conexão Gaia. E ela falou, você tá vendo? Nem consagrei, você não me chamou, eu fui lá com o Toninho. Eu falei assim, não, o Toninho é da minha egrégora. Né? Quer dizer, é meu irmão, é guardião comigo. Então eu não precisei convidar ela, entende? A natureza criou ela, não é eu, não sou eu. Né? A espiritualidade, ela usa de todas as ferramentas dela para você chegar onde você precisa chegar. Não é a gente, é através da gente, né? Então, assim, não precisei convidar ela. E ela tava assim, fui em outro lugar, viu? Assim, aí eu falei assim, me conta como é que foi. Dá o seu testemunho. Ela começou a falar assim, então, a Toninha é guardião lá da casa, a Ju também é, o Juliano também é. Espiritualidade é maravilhosa, né? A medicina, ela tem essa força maravilhosa, né? É isso, é o que tem que ser. Como tem vários outros, né? Então é isso, né, gente? Então, maravilhoso. Gratidão, Tani, pelo poder estar falando dessa verdade aí, né? Tá com vocês, são pessoas, assim, que, quando eu tô próximo, assim, eu falo que pessoas que me fazem manifestar o meu melhor sempre, né? Que me trazem essa condição de manifestar o melhor que existe dentro de mim. E aí eu tento fazer isso sempre, né? Perto de todos, mas Juliano, Toninho, a Lorena, são os hostings que estou vindo convivem comigo, sabe? São pessoas maravilhosas no meu caminho aí, que só acrescentaram, né? Tem me ajudado muito, né? A enxergar a possibilidade da minha vida. E é o convívio amoroso, né, gente? Medicina é esse convívio amoroso que ela traz pra gente, essa integração. Essa é a verdade da medicina, né, gente? É um acesso ao amor, né? Nós somos. É muito lindo. Show de bola. Pessoal, alguém quer perguntar? Vamos finalizar, já são 11h58, nós temos a parte da tarde também, mas antes de finalizar, Breno, gratidão, muito obrigado pela partilha, pelos conhecimentos. Muito feliz de você estar aqui, né? Participando desse Expresso. E tamo junto, irmão. Tamo junto. Obrigado. Gratidão demais a vocês. Gratidão ao Juliano tá aí também, né? Guardião, todos vocês que estão participando hoje, né? Aqui desse Expresso na parte da manhã. Na parte da tarde a gente vai continuar, né? Nós temos muitas palestras